Olá, sejam bem-vindos ao Fintech Talks Podcast. Meu nome é Bruno Diniz e esse é o seu podcast sobre inovação e mercado financeiro. E falamos, obviamente, sobre fintechs. Para fazer o papo de hoje, que é perspectivas e investimentos de fintech, mas eu acho que a gente poderia até ter um nome diferente, que seria basicamente a história do corporate venture do Brasil. Né? Temos aqui o Renato Valente, que é Managing Partner da Iporanga Ventures, que é um amigo, eu tive a honra e o prazer de acompanhar ele em alguma dessas fases que ele vai poder contar, porque o Renato já teve em diferentes pontos dessa mesa, né, dentro do mercado aí de inovação. Ele já teve tanto na ponta de como empreendedor, também como corporate venture capitalist e agora como corporate venture, como venture capitalist. Então, Renato, antes de mais nada, obrigado, cara, por participar. A gente sempre tem uns papos muito, muito legais e dessa vez são os papos que a gente tem, só que tá gravado e mais gente tá se beneficiando dos insights que você sempre coloca na mesa, cara. Muito obrigado. E, Renatão, para começar, cara, conta um pouquinho ali. Eu falei um pouco, dei um overview de que você já teve em diferentes momentos dessa cena de inovação, né? Mas antes disso, conta para mim um pouco da sua trajetória, cara, antes da gente entrar aí no nosso tema mais amplo, mais macro. Legal, cara. Primeiro, Brunão, super obrigado pelo convite. Contar aqui um pouco da minha história, a história da Iporanga, um pouco de CVC, né? Como é que isso evoluiu no Brasil, que eu peguei ali uma iniciativa pioneira e tive o prazer de fazer um monte de coisa legal. E agora estou desse lado aqui, que é ser um venture capital de vez, né? Só investir, né? Corporate você faz um monte de coisa. Sim. E também investe, então bem legal. Então assim, antes de vir para cá eu comecei a refletir um pouco da minha carreira e é engraçado que eu entro nesse mundo, eu começo a observar o mundo quando eu estava na faculdade ainda e estoura a bolha. A bolha estourou dos 2000, eu entrei totalmente em 2000 na faculdade. Aquela bolha de internet. A bolha da internet e foi o que me chamou a atenção. Eu falei, caramba, eu achava aquilo uma maluquice e foi uma maluquice. Uhum. E é muito louco como que as bolhas continuam vindo, né? No mundo cripto, algumas e vão vir mais. Então foi aquilo que me chamou a atenção. Eu já conhecia um pouco do que era investimento de risco, eu já sabia que tinha uma coisa chamada Sequoia lá nos Estados Unidos que fazia investimento, eu sabia que tinha Kleiner, eu sabia que tinha algumas coisas, eu não estava na faculdade e comecei a prestar atenção naquilo. Legal, fiquei por ali. Quando eu fui estagiar numa empresa de tecnologia, que era a IBM, que eu brinco que era a empresa hot da época, né? A grande empresa de tecnologia da época era a IBM. Sim. O Google já tinha sido fundado, o Google é de 99, mas era uma empresinha ali que estava começando. E aí eu me formo em 2004 e é justamente o ano que o Google faz um IPO. Sim. Que é meio que o final da bolha, né? A bolha estourou ali em 2000, depois virou Quem sobreviveu e algumas empresas surgiram. Aí o Google surge em 2004, o Google faz o IPO em 2004, o Facebook surge em 2004, o Orkut surge em 2004. Foi uma explosão, né? Fazendo 10 anos agora, né? Fazendo 2 anos, então. E aí eu lembro que um episódio que aconteceu logo depois... Anos, né? 10 anos, 20 anos. 20 anos, cara, o tempo passa. E aí eu lembro que um episódio que me marcou muito ali, quando eu estava me formando e o que eu queria fazer, foi quando o Google compra o YouTube por 1,6 bi. Sim. Eu era louco do YouTube, achava muito legal vídeos assim, de repente você teve um acesso a uma plataforma cheia de vídeos que e ele era bem nichado nessa época, antes da compra, né, cara? Era bem nichado. Hoje ele é onipresente na nossa vida aqui, de todo mundo, né? É uma super compra, né? Porque se valorizou, se fosse uma empresa separada, seria uma empresa gigantesca. Sim. De valor de mercado. Então eu comecei a acompanhar, e aí, olhando para trás, eu começo a ver que ali eu comecei da Web 2. Então, sim. Tem o YouTube surge ali, Cloud Computing de 2006, a AWS surge em 2006, 2007 surge o iPhone. Uhum. Então tudo isso, né, o social, né, mobile, cloud, surge por ali. E aí eu monto minha primeira empresa de tecnologia em 2009 e eu comecei ali a estudar mercado, vendo que ia fazer já um pouco antes, 2006, 2007. E por acaso, assim, é o começo da Web 2. Sim. O foco dela era qual naquele momento? Era uma advertising tech. Então a gente fazia mídia de performance, então triangulava os banners dos e-commerce nos grandes portais. Sim. Isso é uma época pré o Facebook ter mídia. Então o Facebook ainda era uma empresa sem modelo de negócio. Então depois, quando ele abriu o modelo, a gente falou, cara, metade da grana já vai para o Google, metade vai para o Facebook. A conversão era surpreendente. Montei a empresa, então a gente foi e aí acabou recebendo investimento da Telefônica. Em 2013, deu 10 anos agora. Inclusive, hoje eu recebi uma fotinho ali. Mas nessa época da Telefônica, vocês receberam esse investimento da Telefônica, né? A Telefônica ela já tinha um programa de aceleração aqui no Brasil, porque ela já tinha ao redor do mundo
o braço de Corporate Venture Capital, né? Que ano que foi o investimento exatamente que você falou? A gente recebeu investimento em 2013. 13. Né? A Telefônica, ela começou a investir em empresa de tecnologia, esse modelo de Corporate Venture Capital em 2005, acho. Cara, 2005? 2005, que é o pós-bolha. Você teve a bolha estourou, aí logo depois ali começa o movimento cloud, a Telefônica começa a fazer alguns investimentos. Não sabia que era tão antigo assim. A Wayra surge em 2011 na Colômbia e no Brasil em 2012. E aí começa ali a fazer alguns investimentos. A gente é a segunda turma. O CAP foi a segunda turma, que era o nome da empresa. Sim. Que foi investido. E fiquei lá por algum tempo no escritório. Qual foi o desfecho da CAP? A gente vendeu essa empresa em 2015. Olha só. A empresa era super legal, uma empresa bem bacana, cresceu, mas a gente cometeu um erro clássico, que foi nunca tem a sua receita em real e seu custo em dólar. Putz, Então, quando a Dilma ganha a eleição, não sei se vocês lembram, o Royal era um pouquinho, dois ali. Sim. Eu lembro que falava, o dólar vai chegar R$3, ninguém acreditava, né? Vocês estão loucos, é 2 e pouquinho, Só que aconteceu quando a Dilma ganhou a eleição, o dólar estourou, a gente chegou a ser uns 10 maiores clientes da Amazon no Brasil. Caramba! Mas o deal foi já tinha rolado já essa estourada do dólar aqui, ou você vendeu em que momento mais ou menos? Então, estourou o dólar. E aí o que aconteceu foi que a gente ia receber um Série A de um investidor estrangeiro. Aí a Dilma ganhou a eleição, o dólar estourou, o nosso modelo de negócio não parava mais em pé. Sim. A gente tentou ajustar ali, mas nesse meio tempo esse investidor acabou desistindo do investimento. E foi assim, só faltava algum detalhezinho dos contratos. Caramba, hein? E aí a gente teve esse investimento frustrado. A gente tinha 2 propostas para vender a empresa. Sim. E aí a gente acabou vendendo para um concorrente nosso, que era uma rede de agências de tecnologia. Eles faziam todo o trabalho de tecnologia para as grandes agências. Sim. Chamava Riamp. E aí vendemos ali em 2015, 2016, por aí. E aí, pós isso, aí você ficou um pouco fora do mercado ou você já... Logo eu fui assumir a Wayra. A Wayra foi bem nessa época? Foi, porque eu vendi a empresa em 2015 e eu assumo a Wayra em 2016. O que aconteceu foi que no processo de venda, o Carlos Pessoa, que liderava a Wayra, ele sai em 2015 para tocar a operação do Coursera na América Latina. Sim, eu lembro. Hoje o Carlos está na GP, grande amigo, super gente boa. E tocando VC lá, tocando VC lá. Ele que fez esses últimos da Digibi. Acho que Digibi foi o último que eles fizeram. Eles fizeram o mercado Bitcoin também. Mercado Bitcoin. Olha só, que legal. Foi eles também. E quando ele saiu, ele me ligou e falou: Renato, você gosta dessa parte de investimento? Eu gostava já tinha feito alguns investimentos antes. Falou: acho que faz todo sentido. Os espanhóis já te conhecem porque você foi investido. Boa. Acho que faz total sentido. E realmente foi um processo relativamente fácil, porque eu já me conheciam, assim, já sabiam quem era. E o chefe, na época, que é um argentino, que é o Mariano, também me conhecia. Ele falou assim: Renato, só tenho que convencer os espanhóis, porque para mim é você. Sim. E aí eu assumo a Wayra em 2016. Legal. E eu lembro que foi um período onde não tinha quase nenhuma corporação fazendo nada assim. Eu estava te comentando, por exemplo, o Inovabra. Eu lembro de participar dos primeiros eventos do Inovabra, do Bradesco, que hoje é uma das grandes referências, começando a engatinhar. Tinha os estrangeiros fazendo alguma coisa, a Qualcomm, a Intel, com o Intel Capital, que tinha operação aqui, que depois saiu. Então, tinha os estrangeiros, as grandes multinacionais. Mas uma multinacional que está há bastante tempo no Brasil a fazer alguma coisa foi a Telefônica com a Vivo, foi pioneira e uma das primeiras no mundo, inclusive, nesse último ciclo de Corporate Venture. E fiquei por lá 5 anos na Telefônica. Então foi até 11? Foi de 15, de 16, comecinho de 16. Sim. Até 20. Até 20. Até o comecinho da pandemia. 16 até 20. 16 até 20, comecinho da pandemia. Olha só. Eu lembro que o dia que eu falei pro meu sócio que eu ia sair, era uma quarta-feira, pós-carnaval. Pô, é ali que começou a pandemia. Foi o dia que os espanhóis, porque lá a pandemia estava pegando mais, era um dia que todo mundo foi para casa para testar, e aquele dia nunca mais ninguém voltou mais. Caramba, cara. Isso foi ali, logo depois do carnaval, acho que fevereiro ou março de 2020. Foi o começo da pandemia. Eu já estava negociando com a Iporanga antes, depois de 5 anos conheci os sócios lá e via oportunidade, via tudo aquilo que eu via ali na Telefônica, né? Como que muita coisa começou a acontecer na América Latina. Sim. Principalmente quando o SoftBank... Eu lembro que antes do SoftBank anunciar que ia fazer o fundo, eu lembro que a gente fazia uma reunião assim, informal entre os heads das corporações que estavam fazendo alguma coisa. Então era o Pripas do Cubo, o Barrense do Google, tinha o Rogério da Liga, a gente se juntava, almoçava. Eu lembro até hoje, como almoço, falou: cara, tem muito dinheiro vindo para cá.
Isso foi em 19, né? Que quando eles anunciam em 19. Eu lembro antes disso, eu falei, tá vindo muito dinheiro para cá. Eu tô vendo porque as empresas estão começando a receber, os investidores internacionais estão vindo. Aí o SoftBank anuncia. Aí muita coisa começou a acontecer e foi esse ciclo. A gente não sabia que era o finalzinho do ciclo. Eu lembro de conversar com um investidor mais experiente, ele falou para mim, Renato, a gente não sabe se a gente está em 97, 96 ou em 99, mas a gente sabe que uma hora vai ter uma correção. Sim. E a gente nunca sabe. Aí veio o Covid, que jogou tudo, né? No começo todo mundo ficou assustado, depois jogou tudo para cima, os juros a zero americano, liquidez para todo lado, e de repente ficou fácil captar. E eu lembro que a gente falava assim, cara, não é possível, a gente está bastante tempo nisso, não é tão fácil captar assim. Caramba. As empresas não valem tanto. Em dólar ainda, só receita em real. Eu falo, cara, isso vai dar ruim. Sim. A gente na Iporanga ficou quase um ano sem investir, do meio de 21 até o meio de 22. Foram 10 meses sem fazer cheque, a gente viu que o negócio descolou. De repente, o que a gente imaginava de tese, que era comprar 10% das empresas por $500 mil, que era o nosso target, não dava mais. Falei, cara, não é possível. O que está acontecendo? Tava bem inflado. Né? E assim, você não... Então, nessa época, vocês não chegaram a co-investir com o SoftBank, porque o SoftBank também é outro nível. A gente só investiu depois rodada, que o Bayer fez o early stage deles. Aí a gente fez, tem um co-investimento, se eu não me engano. Mas eles estavam, que eles começaram, primeiro eles investiram em todas as empresas maiores. Sim. Então depois que eles cobriram todos os unicórnios, ou empresas que podiam receber um cheque de $100 milhões, que era mais ou menos o cheque deles, eles começaram a descer. Então foi mais ou menos isso, porque meio que acabou. Eles investiram todas as boas empresas, a grande maioria. Acho que eles só não pegaram o Nubank. Sim, é verdade. Que é o grande, de grana que até é um grande arrependimento do Claudio, que ele fala, mas não dá para acertar tudo. E então foi meio por ali. E aí o Bayer, porque eu lembro que depois o Rodrigo Bayer criou ele tocou a parte de cheque menor lá dentro do SoftBank e depois ele criou a Upload hoje, né? Que aí spin-offou, o SoftBank ancorou o fundo do Upload, ele tem o portfólio ali, levantou mais dinheiro e toca o Upload lá, que é um cara muito bom. Foi um ciclo de quanto tempo? Então, assim, porque assim, a Iporanga já existia antes de você entrar, o Léo, né? Tinha outras pessoas que tocavam ali. Como é que era essa estrutura? E qual foi, assim, ao longo desses anos, né? Foram quantos anos de Iporanga aí? São uns 10? A Iporanga é de 2009 também, coincidentemente é de 2009. Eu montei meu negócio em 2009. Caramba. Mas a Iporanga surge ali com outra estratégia. Na verdade, a Iporanga é filho da crise de 2008. Porque meus sócios todos vêm de banco. Aí a gente vai entrar em fintechs, porque a gente começou a investir em fintech. Todos os sócios vêm de banco, eu sou o único que não veio. Então eles voltam para o Brasil pós a crise de 2008. Eu trabalhava no Goldman, Nova York, Morgan Stanley. E aí montaram a gestora em 2009 e criaram a gestora teve algumas fases ao longo da vida. A primeira foi uma estratégia quant. Então o primeiro produto foi um fundo quantitativo. Olha aí. Esse fundo quant, para você codar os algoritmos, você precisa de desenvolvedores. Sim. Esses desenvolvedores... Então não tinha nada de VC nessa época? Por enquanto, não. Não começou. Caramba. Mas a história com a tecnologia é justamente por causa dos desenvolvedores. Esses desenvolvedores de dentro da Iporanga tinham amigos que estavam começando a empreender. Então, o primeiro cheque da Iporanga é um cheque de engenheiros do ITA, que chama Quero Educação, que existe até hoje, que ficou grande, que é a GP Investidora, o Carlos Pessoa também vem aí, então com uma coisa... e a empresa que existe até hoje levantou pouco dinheiro para o tamanho dela, porque sempre gerou caixa, é uma outra fase desse mundo. Empresa muito legal, agora com GenAI, com isso tudo, uma nova... Como tecnologia, né, não acontece... não é uma linha, né, contínua, é em saltos. Também, às vezes, tem a questão do timing que você bate. Teve cara que, na minha opinião, recebeu um cheque muito grande nessa época de liquidez extrema que a SoftBank estava aqui, enquanto teve outros que não estavam, deu um mismatch ali no timing, né? Então é muito interessante, porque assim, a Iporanga também pega ali o inicinho da Web 2, né? Sim. Que faz ali cheque 2011, faz a Log 2013. A Log que é um dos grandes cases, né? É a maior, né? Então pegou a Log no PowerPoint. Numa época onde os valuations eram ridiculamente isso. Hoje nem anjo é o valuation da Log. Nossa, então você pode imaginar que o primeiro cheque da Log tem um retorno fenomenal, assim. Que demais. Então, já tinha um fundo estabelecido nessa época. Então, o fundo 1 da Iporanga é de 2014. Então, Quero foi 2011, a Log 2013. Depois falou, essas empresas são legais, estão indo bem. Aí captou um pouco mais de dinheiro e estruturou o primeiro fundo da Iporanga em 2014, que vai dar 10 anos agora. Olha só. Então esse fundo 1 tem 10 anos, tem esses dois ativos. É um fundo com retorno muito legal, muito bacana, tipo Tier 1, Vale do Silício. Já esteve muito mais para cima, né? Porque a gente deu os ajustes ali, claro, não dá para também manter tudo quando foi ali no all-time high de 2021, mas é um fundo que tem um retorno muito legal. O fundo 2 da Iporanga de 2019, que é esse fundo que a gente está terminando de investir, fez 30 investimentos. Caramba, olha só.
Mas aí a tese é fintech e mais fintech? O 1 e o 2, agnóstico. Tá. Stage focus, né? Então, seed, pré-seed, o comecinho da vida, primeiro cheque, segundo cheque, liderando rodada, mas sendo o primeiro institucional da empresa. Agnóstico, porque não tinha assim, acho que não cabia muito ainda a especialização. Eu acho que agora cabe, essa é a decisão que a gente tomou. Só que o que aconteceu, o fundo 2, ele acabou ficando bastante carregado em fintechs. O 2 ficou. Meio pelo DNA do time, né? Todo mundo vê banco, atrai banco. Os sócios fundadores, os 3 sócios fundadores, hoje são empreendedores de uma fintech que chama Gorilla. É Gorilla, sim. Então, os 3 tocam Gorilla. Eles fundaram a gestora e ali, por 2017, 2018, eles fundaram o Gorilla porque eles enxergaram uma oportunidade em consolidação de investimento, vou discutir a discussão de Open Finance, que está começando agora. E viram uma oportunidade, o quanto é difícil calcular carteira, né? Impressionante, né? Parece algo super simples calcular uma carteira. Poxa, era para ser, né, cara? Mas a gente também tem Open Finance, outras coisas que vão ajudando a convergir para tangibilizar isso, né? Mas eu lembro que, agora eu acho que, até num papo que eu tive com o Guilherme um tempo atrás, parece que compraram também uma corretora, não teve uma coisa assim? Eles expandiram, né? Eles compraram uma empresa de informação, tipo um Bloomberg, uma agência Estado ali, que chamava... que virou Gorilla Flow. Então é um terminalzinho de informação que complementa a oferta. Que demais. Não. O que eles fizeram agora eles estruturaram um fundo para investir nos AIs, que agora os AIs podem ter, acho que talvez isso. Então eles têm participação em alguns AIs que usam também a tecnologia. Então eles dão dinheiro, fund e governança para esses AIs, que crescem pra caramba, né? Pois é, cara. Mas foi interessante. E quais outros cases que você teve algum exit nesse período aí? A gente teve alguns exits já, nada muito, assim, ótimos IRRs, mas retorno, mas múltiplo ainda pequeno. A gente tem ainda muita coisa a realizar, então, e demora, assim. Claro, o ciclo é... Então, ano passado fez 10 anos da Log, né? Sim. Até a gente falou, você vê, ó como o ciclo é longo, como é que não dá para cortar caminho. Essas coisas que você faz muito rápido, em geral, tem alguma dose de otimismo demais e costuma dar errado. Tem que se pesar, né, cara? Então, tem que ter paciência. Construir um negócio demora. Então, demora. Hoje eu recebi um e-mail de um empreendedor que ele tá antes que eu montei. Então, ali, se eu montei em 2009 a empresa dele é antes da minha. Por acaso ele mandou um e-mail porque meu e-mail caiu no bot dele me oferecendo um serviço. Eu falei, você não lembra de mim? Tá aí vivo aí. Ele falou, demora pra caramba os ciclos. Montar um negócio. O Nubank fez 10 anos agora, né? Isso é verdade. Ninguém lembra que o Nubank tem 10 anos. E é um caso rápido, né? Um caso... Sem dúvida. Muito rápido. E também que aproveitou uma tese que ela estava... Foi um campeão de uma tese, que é a tese dos neobanks, que eu acho que a gente vai até explorar um pouco isso. Sim. Mas aproveitando, você falou, bom, teve essa história, teve esses acertos, esses grandes acertos. Fundo 2, acho que tinha um terceiro que vocês estavam na captação, né? Ou não? O Fundo 2 a gente é de 2019, ainda está investindo, ainda está no período de investimento. Pode fazer mais algum cheque, mas talvez não faça mais. A gente nunca para de investir. A gente só para de investir quando lançar o próximo fundo, que é o Fundo 3, que a gente está captando agora. Sim. O Fundo 2 é um fundo que está indo muito bem. Ele pegou uma fintech muito legal, que chama Stark Bank. Stark, fenomenal. Que inclusive o próprio fundo do Jeff Bezos botou, né? O fundo do Jeff Bezos botou, né? O Bezos Expedition. Sim. A Ribbit também é um grande investidor lá. O Series A quem fez foi um solo VC que chama Lucky Groom, que é um segundo ou terceiro funcionário do Stripe. Cara, que legal. É um garoto que levantou um monte de dinheiro, que é um cara técnico. Sim. E ele olha aquilo e fala... Baseado quem? Lá no Vale? Lá no Vale. É um cara técnico que vê um negócio legal tecnicamente. Ele investiu agora recentemente em alguma empresa, não sei agora aqui, o Lucky Groom. Em que round que tá o Stark? O Stark levantou um Série B. Tá, já ele levantou um Série B. Quando foi? Foi nesse do Jeff Bezos ou foi? Foi do Jeff Bezos. Então tem mais de 2 anos. Então. Sim, foi 21. Só que o Stark tem uma característica muito rara nessas empresas, que ela gera muito caixa. Ele nem tocou nesse dinheiro. Ele tem dinheiro pra caramba em caixa. Então, assim, deve captar uma rodada? Deve, mas não precisa. Porque ele cresce, assim, a curva dele de crescimento não é a curva J, é a curva L. Assim, é impressionante, cara. E com 80 pessoas... Então é o poder do produto, né? É tipo no Nubank, ele codou todos o linha de código, foi o Rafa e a equipe que codaram. O Core Bank é dele, tudo é dele. Que é também uma turma do ITA, né, cara? O Rafa é ITA. É verdade, eu lembro. O Rafa é ITA. Então é isso, o Nubank tem um stack de tecnologia muito bem feito, né? Então você faz isso, na hora de escalar, escala. O Rafa é isso, é a tecnologia pura. E nos lembra qual o poder da tecnologia em mercados com teto gigantesco, tão altíssimos, super escaláveis, como o software bem feito pode escalar. E mostrando que na era que a gente está hoje, você fazendo uma tech
limpa do ground up aqui, porque assim, a gente vê muito das grandes instituições essa briga com legado e tudo mais. E até nos caras novos, alguns caras novos eu vejo que de fato tecnologicamente não estão tão limpos e prontos. O Nubank, eu acho que é tão sério isso que eles inclusive fizeram um acquire de uma empresa de tecnologia que desenvolvia para eles um código específico, né? E realmente nesse ponto você vê isso na qualidade do produto que eles estão entregando. É uma soma de outros fatores também, mas mostra mais uma vez que, cara, quando você está começando um negócio greenfield agora, para os tempos que a gente tem hoje, essa parte tech tem que estar muito impecável para. Pois é, isso faz uma brutal diferença quando escala. Quando você fez tudo, pensou arquitetura, tudo desde o começo. Desde o começo. E depois que você faz, fica muito grande, chega uma hora que praticamente você tem que jogar tudo fora e fazer de novo. Exato, Tem alguns unicórnios que eu sei que isso aconteceu. Sim. E foi dolorido demais, porque chegou uma hora que o negócio não ia. Aí tem que trocar motor com o carro andando. Tem várias empresas que eu conheço, não vou citar aqui nome, mas literalmente jogaram fora o antigo e fizeram tudo de novo, correndo em paralelo e migrando um pouco. Aí uma hora conseguiu. Mas o custo disso... Então, fazer um monolito no começo é mais fácil, né? Fazer uma coisa só. Mas depois que escala, né? Fazer microserviços é mais difícil no começo. Sim. Mas quando escala, você consegue colocar umas coisas, via APIs, assim. Eu acho que a tecnologia vai avançando também. Você tem que ali, agora tem AI, cara. Puxa, então, assim, vai ficando... Mas você construir bem desde o começo faz total diferença. Totalmente. E aí, outro ponto, né? Eu acho que você falou bastante quando você contou da sua história, desses momentos que acabam coincidindo, como a gente falou, e você falou antes da gente entrar no ar aqui, com os diferentes momentos da web, né? Você viu a Web 1 ali pipocando, né? Pipocando no sentido, inclusive, negativo, com a explosão do setor da bolha, as empresas que vieram da 2. Hoje você está comandando um fundo que olha também para a tese de Web 3. Mas o que eu vejo também, cara, assim, você passou startupeiro, você tocou CVC quando um negócio que realmente não se falava tanto, e hoje com VC. Como é que você vê esses diferentes ciclos, cara? Porque até mesmo quando a gente fala, ciclo de startups, e eu lembro também quando eu comecei a frequentar a cena, os eventos aqui de inovação, aqui em São Paulo, 2010, a gente tinha a BR New Tech, evento lá que quem tocava Barry Young e o Pripas, né? Então era um negócio assim... Eu ia. E tu também frequentava, então assim, era um lance que você... Era super aberto, porque tinha um monte de gente que basicamente estava sentando para ouvir a galera explicar conceitos básicos como Lean Startup, era tipo assim, a coisa ainda era muito recente. Hoje, obviamente, o Brasil ele ganhou um corpo como um celeiro de startups, sobretudo na América Latina, né? E aí tinha quase nada de VC naquela época, 2010 ali, aí CVC tinha uns caras, inclusive muita gente de CVC, o pessoal da Qualcomm, ele ia direto no BR New Tech também, e tudo mais. E depois você também acompanhou esse momento da explosão ali, né, de um monte de CVC, né, cara? A gente começou a ver. Como é que você pontua esses momentos, né? O momento das startups crescendo, e hoje é uma realidade, eu acho que por mais que a gente tenha ups and downs aí de funding, né? Cara, a indústria de inovação, ela acontece, ela é uma opção para quem está se formando, ela é uma opção para as empresas também que estão olhando para isso como aquisição, como estrategicamente com CVC eventualmente. Como é que você viu as ondas desses diferentes ciclos, cara, assim, na prática, né? De dentro? Tudo é cíclico. Você falou bem, assim, tudo é ciclo. As coisas vêm, começam, depois vai, né? Tudo. Tecnologia cíclica, assim, e o que é muito legal aqui agora é que a gente está numa conjunção de fatores, como foi a Web 2 ali, que foi social, cloud e mobile, que explodiu e fez muito o mundo que a gente usa, né? Muito do serviço que a gente usa hoje é filho disso, né? Sim, Uber, talvez o Uber grande expoente disso, Airbnb, por aí vai. E agora a gente está nesse novo grande salto, né? Acho que o fim da Web 2, a grande criação de valor foi esse estouro aí, não é estouro de bolha, é uma correção. Sim, claro. Foi isso, novembro de 21 é o né? É o grande ponto ali. É o ponto ali onde, por acaso, o que aconteceu? Dali ladeira abaixo. Verdade. E que mudou muitas premissas também, né, cara? Assim, eu acho que aquela premissa do growth mais... Cara, vamos sacrificar tudo aqui em nome do growth, que é a premissa básica do startup, é o blitzscaling, né? No final, isso foi colocado em xeque com o VC tentando falar, não, cara, vamos fazer um pouco diferente. Você concorda com esse? Porque tinha muito dinheiro, então você tem que aproveitar. Então, os VCs mais experientes falam, cara, você tem dinheiro disponível, capte. Capte o máximo que você puder, pega aqui, querem pôr. Tem alguns founders que eu converso, queriam botar dinheiro, eu peguei. Não precisava, assim, e com diluição ok, assim, né?
Mas pagaram muito caro. Sim. De fato, tem, né? Até saiu agora os 10 anos do unicórnio, do termo, né? A Ellen ali comentando que é muito legal, falando agora tem os papercorns, que ela fala, tem um monte de unicórnio no papel. Não faz sentido tanto de empresa privada que vale mais de 1 bi. Zero sentido. É verdade. Um monte de coisa, os múltiplos, cara, nada faz sentido. Agora olhando é fácil. Quando você tá ali no meio do frenesi ali, do investimento, o investidor vindo, o cara, o mundo inteiro, a SoftBank, a Tiger lá, os grandes crossover funds, né? Vindo, cara, distribuindo dinheiro. O dinheiro custava quase nada, né? Era zero interest rates, né? O ZIRP, né? Sim. Então, dinheiro sobrando. Então, coisa bem. Agora corrigiu. Pô, peraí. O dinheiro custa agora, né? O juro subiu. Então, o dinheiro custa. Então, peraí, começa a fazer cálculos de novo, achata todos os valuations, refatora tudo e vamos de novo para o novo ciclo. A notícia bacana é que a gente está numa conjunção, que eu comentei agora, de fatores, né? de tecnologias. Sim. Cara, tem blockchain. Sim. De quando que é o Satoshi lá? 2009. Sim. Já passou. GenAI, né? Que é o AI, que, cara, vem falando AI já faz um tempão. E tá lá, assim, aconteceu, vai e volta. Parece que agora vem. A gente é um pouco cético com essa onda de GenAI. Pra gente, AI é evolução de software. Evolução de software, cara. É isso. Vai investir só em AI? Não. Se você falar que investir só em AI, você vai investir em tudo. Porque o AI vai... E é aquele problema de você confundir a tecnologia com um problema que você está se propondo a resolver, né? Acho que isso aqui tem que ser mais um veículo. Eu vejo uma loucura em cima de AI generativa, muito em cima disso. Assim. Alguns casos parece a tecnologia pela tecnologia. Assim. Dá para fazer coisa pra caramba, mas às vezes eu vejo que a galera não tá olhando, talvez mirando o problema de uma forma tão clara, né? Como é que você sente esse momento hoje da generativa que, pô, quando você vai atrás das teses dos fundos, parece que todo mundo também virou a chave para isso, né? Porque se começa, né? VC adora um FOMO, né? FOMO, Fear of Missing Out. Então, começa lá, você fala não sei o quê, Andreessen fala e vai, e todo mundo vai atrás. Adora ali. É difícil você ser tese, né? Decidir uma tese, correr atrás e fazer. Sim. Então, a gente vê assim como uma evolução do software. Vão estar em todas as aplicações. Os bancos e os incumbents, né, os grandes bancos, quem tem muito dado tem já um diferença competitiva porque ele tem os dados, ele consegue modelar, então ele vai conseguir aplicar já muito forte. Sim. Então, uma startupzinha começando, vai competir com um grande banco, então, a gente fica meio assim. Então, a gente fica meio com o pé atrás. A gente quer ver um pouco o que vai acontecer. Desenvolver os grandes modelos, LLMs, os grandes modelos, acho que não vai ser brasileiro fazendo isso para esse lado do mundo, eu acho difícil. Isso é coisa para as big techs, muito dinheiro, OpenAI, a Microsoft, o Google, o Facebook. Eu acho que isso tudo daqui a pouco vai ser open source, né? O Facebook já está abrindo tudo, a estratégia do tio Mark, né? Do Mark Zuckerberg, que é um cara brilhante. É um segundo momento da nuvem, né, cara? Um segundo momento da nuvem. A gente viu nuvem nesse mesmo esquema e depois é um negócio de musculatura, né? De escala. E aí, daqui a pouco vai ser que nem mobile. Você fala mobile? Não, tudo é mobile também, tudo ali é responsivo. Exato. Mobile, assim, é meio por aí. Aí abstrai porque ela entra, né, dentro dos modelos. Ela entra, vai estar ali e o salto de produtividade gigantesco. Talvez agora vai ter finalmente a super personalização das ofertas, finalmente talvez, porque os bancos têm todos os dados. Exatamente. Nossa, conhece a gente mais que a gente, né? Sim. Só que não consegue ainda fazer as ofertas ali. Talvez agora, com o poder da tecnologia, vai. Então é isso. Então vem blockchain, que a gente vai falar um pouco, né? Sobre blockchain. AI. Uma coisa que entrou ali na moda e já saiu é rede ultra rápida, o 5G. Exato. Isso permite, né? Lançaram agora o óculos da Apple, né? O Vision Pro. Você precisa de rede rápida para você fazer isso funcionar. Não adianta. Os carros conectados, o carro autônomo, precisa de rede rápida. Sim. E os sensores, IoT também. Outra coisa ali que também já está ali, né? Os Google, né? O que você tem de sensor no seu celular, que você não sabe. Exato. Então, tudo isso, e gerando dado. Então, essa maçaroca de coisa vai ter uma explosão de criação de valor aí para os próximos anos. E isso deixa a gente muito empolgado em investir. E isso, por exemplo, falando no mundo financeiro, né, por exemplo, as agtechs, né, que usam dados, sensores, é rede rápida, porque o campo não consegue, né, você está lá no meio do nada, como é que você chega lá, ter conexão no meio do campo, né, então tudo isso... com Starlink. Starlink. Mas eu realmente, toda essa infra que também tem que se desenvolver, vai se desenvolvendo ao redor para que você consiga viabilizar todo esse time, né? Falando de time, é igual a questão mesmo do próprio smartphones, né? A gente sabe que o case do iPhone não foi
o primeiro, né? Assim, foi o mais bem sucedido porque os caras aproveitaram várias questões de timing, desde internet rápida, redes móveis, criaram um modelo que remunera a cadeia com loja de aplicativo. Mas assim, já tinha caras que fizeram isso antes. Agora a gente vê isso com a Apple de novo, com o Vision Pro, enquanto a Meta já bateu cabeça, inclusive teve um derretimento das ações dela por insistir numa tese de muito mais na linha de metaverso, né? Mas aí os caras vêm e recentemente agora você vê um monte de vídeo do pessoal andando com... Eu ainda acho aquilo um trambolhão, né? Mas é o primeiro passo. Daqui a pouco, se virar um óculos, cara, aí já era. Aí já era. Mas a Meta deu uma rebela recuperada agora, né? Exatamente. Com AI, assim... Acertou o discurso. Acertou o discurso. Isso é muito interessante. Então, assim, a gente vive essa onda aqui, aí chamam de Web3, né? Que deram o nome de Web3, aí você pode discutir se é legal ou não é. Sim. Mas é muito isso, é o ciclo que é o próximo ciclo de criação de valor, toda essa conjuntura de coisas. Voltando um pouquinho, a gente vai até explorar isso falando um pouco da tese de vocês, tá? Sim. Mas antes disso eu queria só retomar na parte de CVC, né? Que eu acho que você viu isso de perto, né? Como é que você vê essa cena de CVC hoje, cara? Assim, que a gente teve um momento, talvez ali, uns 6 anos atrás, uns 17 ou 18, que surgiram alguns, né? Acho que várias instituições firmaram e desenvolveram seus braços e tal. Eu não sei como isso está indo, né? Eu acho que tem até um artigo recente seu que falou um pouco de como isso está indo e tal, esse ciclo também. Qual é a tua leitura, assim, cara, do que está... Então, como eu peguei ali a Telefônica, né, assumi a Telefônica, o Innovation na Telefônica, né, que vinha o Wire, o investimento em fundos, era mais que só o Wire. Era amplo. Era bastante coisa. Todo o diálogo com o ecossistema empreendedor, eu liderei ali durante 5 anos. Então, era mais ou menos só a Telefônica fazendo isso, algumas empresas de fora, mas assim, estrutura no Brasil poucas. E aí começou a maturar porque as empresas de tecnologia começaram a crescer bastante. Sim. Então, o Nubank, que ninguém dava muita bola, começou a crescer. Aí vinha o Quinto Andar, aí de peça, assim. E algumas delas começaram a encomendar os incumbentes. Sim. Então, as grandes empresas começaram a falar, eu preciso fazer alguma coisa. Exato. E aí começaram a criar os seus braços de Open Innovation, os seus fundos, e por aí vem. Isso começou... E assim, eu sou super a favor. Acho que a parte, 30% mais ou menos dos dólares investidos em risco vem das empresas. As empresas fazem isso. Sim. O problema é que as empresas geralmente chegam um pouco atrasado por tudo, né, mais difícil, aprovações, assim. Então, eu vi, assim, de 5, 6 anos para cá, deu um boom, assim, na criação de CVCs. Só que aí o mercado corrigiu, né? E aí o CVCs é legal, os CVCs têm dinheiro para fazer, vão pegar algumas rodadas legais. Só que a preocupação é que é uma atividade para uma corporação muito difícil, porque o ciclo é muito longo, provavelmente... Sim. O executivo que toma a decisão de fazer o CVC não vai colher os louros. É como o cara é cobrado ali, é totalmente desacoplado com a realidade de cobrança de uma empresa. É outro ciclo. Fazer cheque numa empresa é a coisa mais fácil do mundo. Uma vez você aprovou o CVC, que é mó chato. Geralmente você tem que colocar num plano estratégico. Tem várias formas de aprovar. É difícil de aprovar para você convencer o board. Já você convenceu, montei ali, consegui 100 milhões de dólares para investir. Aí você começa a investir. Só que fazer um cheque é muito fácil. Sim. Assim, o problema são os 10 anos que esse dinheiro vai maturar, gerar negócio para a empresa, porque o CVC entra prometendo que ele vai distribuir a solução, ou vai comprar, vai ser um grande cliente, vai fazer um monte de coisa. Sim. E em geral, os CVCs que fazem isso bem, tem um business case desenhado legal, super bacana. Só que ele não é quase nunca executado muito bem. São raros os casos que isso funciona. E aí frustra. Porque tem esse mismatch, né? Às vezes troca alta gestão também, e aí existe uma expectativa, e a galera vai passar a lupa nas diferentes áreas, aí vê aquilo e... Aí toma a decisão para investir naquela empresa, aquela empresa vai fazer a área que é de um outro diretor, esse diretor não estava muito envolvido, fala, peraí, tem outro aqui. Então, às vezes, não funciona muito bem. Tem né, os incentivos ali não muito bem acordados, gera ali uma pequena desilusão parte do empreendedor. E, em geral, também, isso é muito mal vendido dentro da empresa, porque acha que vai investir, achar unicórnio, vai ter, sei lá, muito difícil. E aí o estratégico, o retorno financeiro, sempre é ali um pêndulo, né? Porque você tem que dar retorno financeiro, mas nem sempre você consegue dar retorno estratégico. Sim. Se você dá muito retorno estratégico, talvez você não consiga dar o financeiro. Então, esse pêndulo ele varia. Então, o que eu aprendi assim é que você tem que fazer o pretinho básico, você tem que dar resultado. É isso. Porque senão isso vai acabar, você tem que dar retorno. E aí, só que tentando ali o estratégico, fazer negócio com a empresa acontecer junto. Tem que ser, não dá para fazer um e outro. O que acontece na maioria das vezes é que você
esnoba um e investe do outro. E isso tem um ponto, até do ponto de vista de quem é investido. Eu converso com a turma investida e o que eu sinto, ao meu ver, assim, eu imaginava que isso ia ser superado com a maturação das iniciativas de CVC, mas como você falou, tem uns ciclos que não batem. Que é você, no final dos dias, ter uma seleção adversa em cima desses caras, né? Porque, na verdade, você prefere um cheque de um grande fundo de VC que tem vários outros cases que pode te botar num círculo de um Sequoia da vida, ou você vai de um CVC de uma empresa que talvez você não entenda que ela... Você vai acabar atraindo os caras Sim. que não são... Vai ter um desencontro aqui, vai ter uma seleção adversa. E é um pouco do meu ver. Será que isso vai evoluir? Obviamente que nós estamos falando de um CVC já de uma empresa que tem um track record em cima disso, ou que bate com que eu vejo uma sinergia, mas também que pode não se provar, é uma coisa. Mas eu sentia um pouco isso. É meio isso, assim. Em geral, os melhores empreendedores querem ter os VCs independentes, porque, assim... Fica menos amarrado. Fica menos amarrado, menos problema. A corporação tem muito poder, muito dinheiro, ela pode, de repente, virar para um lado, ela pode... Tem muito empreendedor que tem medo da corporação copiar coisa, já aconteceu, é raro, mas já aconteceu, eu sei de casos, mas é raro. Mas assim, eu acho assim, o empreendedor vai pegar dinheiro de uma corporação, ele tem que entender onde ele está se metendo. Ele tem que entender que pode mudar a estratégia da corporação e de repente ele não, tudo aquilo que ele te prometeu não vai acontecer, ou quem investiu nele sair. Ele tem que entender isso. Se ele entender isso, legal, é dinheiro, pode... Dependendo do negócio, pode ajudar bastante. Eu sei alguns casos interessantes que ajudaram, mas a grande maioria dá errado. Não que dá errado, é que não acontece. O prometido não é executado por N razões. Às vezes o CEO quer que aconteça, mas não acontece, porque a empresa é muito grande, depende de muita gente. Então tem que tomar cuidado. Então, assim, minha sugestão para as corporações é que, primeira coisa, ela tem que dar para o mercado uma noção de perenidade. Então eu comentei, se você conseguir prometer que você vai fazer 3 fundos, são um ciclo de 10 anos, mais ou menos, né? 3 anos investindo, então você 3 fundos, você vai estar 10 anos e você não vai parar de investir. E meio que 10 anos é o prazo para o primeiro fundo acabar e começar a ter retorno. E para todo mundo entender a dinâmica, o behavior, né? O cara que algum desses caras foram comprados no caminho, qual o nível de business, de negócio que gerou para esses caras. Para o mercado também tem condição de ver até o próprio empreendedor, né? Aí a gente não tem esse problema da seleção diversa de alguma forma, né? Eu entendo. A Wire, a Telefônica, as primeiras saídas foram acontecer de 2012, 2019, aqui no Brasil, 2020, 18 e 19, que eu tive várias saídas legais que pagaram. Uma saída que eu tive pagou todo o investimento, uma só. Caramba, olha isso. É isso, mas foram 6, 7 anos. E a Telefônica sempre discurso e continua que vai manter e sempre manteve investindo, porque é um ciclo longo, então tem que ter essa paciência. E outra coisa que eu sugiro é que é isso, da seleção adversa. Em geral, os melhores empreendedores querem os fundos independentes, os VCs. Então a gente sugere que as corporações primeiro investam nos fundos. Exato. Primeira coisa, eu sei que eu sou completamente enviesado, hoje eu sou um VC, eu tenho corporações que investem com a gente levantando capital agora para o fundo novo, a gente tem conversado com elas, claro que eu sou enviesado, mas assim, uma vez que você investe com os melhores VCs, você tem acesso a um deal flow muito qualificado. E a gente adora que a corporação invista com a gente em rodadas consequentes ou em rodadas que faz sentido. E a gente faz toda essa peneira para a corporação investir. E a gente é super a favor do CVC. E o CVC tem que existir mesmo. Mas para investir, aquele tipo sniper. Legal, aqui faz muito sentido isso aqui. Você é convidada pelo VC que você tem na sua rede, que você já é investidor, que você já é parceiro, e você vai investir naquela empresa com muito mais qualidade. Eu sempre falo, Nubank, se for pegar grana de banco, acho que na série D, que foi o Goldman, lá na frente, se eu não me engano. E foi em crédito também, acho que nem foi equity, né? Não sei, acho que alguma foi, se eu não me engano... Teve algum híbrido ali, né? Então, assim, quando faz sentido. Tem um case muito legal de CVC, que é da Propel, não sei se você conhece a Propel, lá do Vale. É muito legal. Ele é grana do BBVA, do Banco... Sim. É grana 100%. E ele foi o seeder do Neon. Eu lembro, inclusive teve outro case que é do Santander, que é Santander Innoventures. Também. E aí eles meio que criaram a Mouro. Eu não sei se criaram, foram os caras que tocavam o Innoventures que fizeram o Mouro Capital, e aí uma grana, eles ancoram o fundo da Mouro, se eu não me engano, que a dinâmica meio assim. Por aí. E aí depois o Santander entra lá na frente quando faz sentido. Exato. Então, cada um vai descobrir, mas o negócio tem que molhar o teu pé, né? Acho que molhando o pé, seja colocando grana em fundos que já estão aí, né? Você se torna aí um cotista desse fundo que está sendo rodado.
né? Um LP, e depois você vai eventualmente. Porque se fazer sozinho, você vai lá, você vai montar um fundo CVC, você vai investir em 10 empresas, legal, lindo, maravilhoso. Só que vai passar 5 anos, nada vai acontecer. Vai acontecer pro 6º, 7º, 8º ano. Aí nisso já mudou as pessoas, já não aconteceu nada. Aí a chance de você ter esse fundo renovado é muito pequena, porque você não vai ter resultado. Aquele cara que defendeu já saiu, o CEO já saiu, as pessoas já saíram, você vai falar, pô, você vai falar com o CFO, mas peraí, você botou aqui 50 milhões, cadê? O que aconteceu? Nada aconteceu, você investiu nesses caras, 2 quebraram? Pronto, cara, esquece, não vai ter outro. E aí, se você for nessa linha binária, aí mata. É um plano longo. Aí tem que esperar esse CFO que falou não sair para começar de novo. É meio isso, aí vai demorar um tempão, aí perde as coisas. Por isso eu acho que CVC é muito legal, tem que existir, mas tem que ser bem feito. Tem que falar com as pessoas certas, melhores práticas, investir nos VCs, é a melhor coisa que tem. Você quer cortar caminho, invista nos VCs. Cara, os VCs tem muita gente boa hoje para todos os gostos. Tem o agnóstico, tem o growth, tem as teses, os teses driven, tem os segmentos, tem para tudo. Que é exatamente, eu acho que dá para pular para isso, né? Assim, a gente falou de CVC, falando de VC agora, né? Assim, no site vocês aparece lá que vocês fazem até investimentos de vocês em futuro das finanças, né? Acho que é bem, igual você falou, assim, agora a partir do fundo 2 começou a tomar essa cara, o 3 certamente já capta já para direcionar para esse tipo de tese, né? Quais são os subsegmentos assim, dentro desse mundo de futuro das finanças? Porque futuro das finanças também é super amplo, né? A gente pode ir para desde o Bank as a Service, a parte cripto, a Open Finance, né? Onde vocês estão botando mais suas fichas aí que vocês acreditam mais, cara? É exatamente isso, continua sendo muito amplo, apesar de ter uma nichado. A gente decide fazer algumas coisas, não investir num SaaS puro. Sim. Né? Então, assim, a gente investiu em Sports Tech, por exemplo, é mais difícil no fundo 2. Um monte de logística, nosso grande case é a Log, a gente na Boozer também. Sim. Ótimas empresas estão mudando mercados, mas assim, não entram muito nessa tese. Então é mais a gente deixar de fazer algumas coisas. E ser especializado faz uma tremenda diferença. Faz uma tremenda diferença. Então a gente fala, é mais fácil falar com o empreendedor, o flow é mais direcionado de empresas que quer falar com a gente. Muitos empreendedores de fora vindo falar com a gente, sabendo que a gente já é especializado nisso, que a gente pode criar alavancas para ajudar eles a entrar no mercado brasileiro. A gente, depois eu falo do board, a gente está montando um advisor board estelar, assim, muito legal. Então, assim, tem vários segmentos. A gente sempre deixa um pouco o livro em branco, porque empreendedor é muito criativo. Sim. Então, às vezes, vem um empreendedor com uma solução que você nem tem imaginado. E é um negócio que dá para ser. Porque uma coisa junta com a outra e fala assim, essa é a minha solução. Então, né, a gente investiu no Stark Bank, por exemplo. Sim. Pô, quantos neobanks já tem? Sim. Um monte, né? Ninguém fala, pô, tanto o Stark apanhou muito para poder captar, porque ninguém queria investir nele, porque já tinha um core ali, já tinha um outro ali, mas e hoje tá mais difícil ainda. Hoje, se vier, você tem que vir com um negócio muito maluco. Mas aí o que tem? A gente tem um regulador, como acho que em nenhum lugar do mundo, muito pró-inovação. Então, né, a gente deu 10 anos aí da 18, me ajuda, 12865, né, que é a lei das fintechs. Exato. Deu 10 anos agora no passado. Sim. Né, da SCD de 2018. Então, assim, a gente tem acompanhado essa agenda regulatória. E cada vez que o BC muda uma coisinha, abre uma oportunidade. Sim. O Stark pegou o Pix. Então, ele tem uma API que faz Pix como ninguém. Então, quem tem que fazer Pix em escala e que não dê erro, o Stark Bank é o maior produto no mercado. Então, ele pegou o Pix, hoje ele faz, eu não sei se ele está fazendo 12% ou 15% do Pix B2B, ele que faz. É mesmo, isso, cara? são alguns bilhões de dólares mês. Que demais. É surreal. Então é isso. Então tem essas mudançazinhas. Então assim, você perguntou quais são os subsegmentos. A gente falou um pouco ali antes da gente entrar aqui, do FX, né? Sim. Câmbio. Com stablecoins, stablecoins, entrando um pouco em cripto ali, fugindo do Swift. Né? Então conseguir ajudar as pequenas e médias empresas a comprar fora, mandar dinheiro para fora. Global Trade, né, que entra um pouco nisso. Trade Finance, que é ajudar ali também a cadeia exportadora ali, que, cara, tem financiar ali. Cara, é uma zona como é que funciona. E são fluxos brutais de dinheiro. Né? É o balanço comercial. Exato. E é muito old school ainda. Muito old school. Muito old school. A gente acha isso. A gente tem uma palavrinha que em português fica finanças embedadas, que não é nada novo. Não é nada novo. Claro. Mas o que você falou, com os BaaS, com algumas tecnologias, né, com alguns produtos, um Stark, você pode usar o Stark Infra, você cria um banco em cima do Stark. Né? Tem as APIs lá que você cria lá. Você pode usar um dele para poder prestar um serviço para o seu cliente que você começou fazendo um outro tipo de serviço. Por exemplo, você começou com um CRM ou RP. Aí você começa a entender os fluxos daquele cliente. Sabe quando ele paga, sabe para que ele vende. Você começa a entender. Pô, você pode ali ajudar ele a não ter uma quebra de caixa. Você começa a fazer um adiamento dos recebíveis dele. Então você começa a colocar ali um pouco de serviços financeiros muito embaixo. Mais software dentro debaixo desse capô. A palavra da moda é a principalidade. Exato. Ganhar a principalidade do seu cliente. E principalmente as pequenas e médias empresas são muito mal atendidas. As grandes empresas estão resolvidas. Os bancões resolvem das grandes empresas. Eu acho que ali é mais
ali é mais coisas específicas. Por exemplo, o Stark está indo para as grandes empresas porque ele faz uma coisa muito boa, que é pagamento em escala melhor que qualquer bancão. Sim. Não é. Então ele está indo a coisas específicas. Por causa desse lance da tecnologia que você contou. Da tecnologia. Então, assim, finanças embedadas, que a gente acha muito legal. E blockchain em geral. Acho que, né? Vocês também foram em Open Finance, né, com a Clave, né? A gente investiu no Open Finance com a Clave também. Quem consegue usar esses dados. E foi Vivo Ventures também botou dinheiro. A Vivo Ventures botou, a gente chamou a Vivo. Olha só. Eu falei, Vivo, cara de vocês precisam de um produto assim, eu trouxe a Vivo, a Nuclea investiu também. Olha. O Banco BV, que era cliente, também investiu. Aí é um caso legal de trazer corporates, porque ele é uma empresa de infraestrutura. Sim. E ele é um hub. Então, assim, eu bati aqui, espero que não tenha Tá barulho. tranquilo. Então, ele é uma empresa de infraestrutura e o valor dele está em conectar um monte de ponta. Então, ter corporates ali faz muito sentido. Sim. Não atrapalha, assim. Então, a gente fica preocupado. Pô, será que uma corporate muito poderosa, um banco ali vai comprar a Clave? Isso é uma, assim, minha opinião, nossa opinião é que se um banco comprar a Clave, meio que perde um pouco. Porque Esse talvez apelo, o concorrente não vai querer ter. O negócio dele é ser esse hub ali de data provider, de passar fluxos entre ele e começar a criar insights, alimentar... Mas uma tese que eu tenho, assim, obviamente que a gente vai ver como é que vai ser traduzido isso no dia a dia, mas é que muitos desses players que atuam dentro desse perímetro de Open Finance e tudo mais, e que são esses hubs, vão acabar talvez sendo adquiridos por outros caras de infra, ou os caras que, tipo, de Bank as a Service maior e que precisa dessa solução para dar uma robustez no seu produto, isso pensando em consolidação do setor e tal, mas tudo pode acontecer aqui. Tudo pode acontecer. Então a gente na Clave, claro, Open Finance, quem consegue ali manipular esses dados, esses dados. Porque daqui a pouco os dados vão estar, né? As APIs vão estar abertas, assim, extrair o dado, que é hoje o que a Clave faz e os outros fazem, que é uma dificuldade de você conseguir os dados, porque também é uma bagunça a zona. Tá caminhando, né? Eu vi até hoje uma reportagem que o Brasil é o maior, o Open Finance do Brasil já é o maior do mundo. Sim. Chamadas, né? Passou o Reino Unido. Sim. Que é muito legal. Então, assim, também Open Finance e blockchain. Acho que a gente gosta bastante da tecnologia. Acho que quando o Drex sair, poxa, aí vai virar quando tokenizar a economia, sim. ficar assim, é surreal o que vai acontecer. E eu entendo que as grandes transformações que a gente vê no mercado sempre são nessas trocas de infraestrutura, né? Então, tudo, seja com o que a gente viu de próprias finanças embarcadas ou embedadas, que também você tornou mais fácil a infraestrutura bancária permear outros setores, né? E deixou ela mais fluida, e agora com a capacidade de programabilidade que a tecnologia blockchain traz, aí a gente explode para muito case, né? Então, assim, realmente é muito promissor. Mas olhando agora, talvez do outro lado, né? Você falou um pouco do que é tese que vocês olham, compram, estão comprados aí e tal. Mas o que você entende que perdeu brilho, que perdeu apelo no mercado hoje, assim, que talvez vocês tenham ouvido menos ou não estão muito afim de ouvir? Eu citei um exemplo aqui de Neobanks, né? Neobanks, vocês não deixaram passar o Stark, mas se você parar para ver a conjuntura hoje, cara, se você pega aquele momento de Neobanks, onde tinha Nubank, Neon, e que todos esses cavalos meio que já tem sua grana, né? Já tem cavalo definido aqui, marcado nessa corrida, né? Neobank acho que já está, não que esteja definido, que a gente nunca sabe, mas assim, muito difícil, assim, não, a gente não olha. Então se aparecer um Neobank pra gente... E ainda aparece muita gente. Ainda aparece. Na minha caixa de e-mail eu recebo de mas tô a fim de fazer um banco digital, assim, cara, e eu acho que tipo, quando a pessoa vem muito atrasada nessa discussão. Nubank a gente não olha. Assim. Tem Nubank, que é uma empresa, né? Acho que é o maior case. Né? É o maior case e mundial, né? Não é uma coisa só aqui, é mundial. É o maior Neobank do mundo. É surreal. Os caras são muito bons. Então, assim, acho que ali tá feito. Aí tem Neobank, tem C6, tem Inter, tem Neon, aí tem o PicPay. Aí tem... Cara, é muita gente brigando ali. O custo de aquisição é muito alto. E agora meio que, né? Até semana na matéria, esses dias, que meio que tá estagnado, né? Todo mundo já tem o Neobank, chegou em 80% da população. Não, então, assim, já não é novidade. Já é novidade. É a briga pela principalidade agora. Sim. Quem é que, né, vai... Porque você deve ter um monte de Neobank. E todos os grandões estão brigando. Aí você entra numa briga muito de cachorro grande, que assim, tudo que é Neobank tá aqui, nasceu para poder resolver um problema de serviço ruim de muitos bancos tradicionais, os bancos subiram a barra, e estão todos eles, Neobanks e incumbentes aqui, falando, não, cara, todo mundo disputando a principalidade. Assim, eu quero... E vamos abrir para quê? Para mais produtos e serviços que não são financeiros apenas. Sim. E aí vai. Então é uma guerra inglória, que mesmo se o cara fala que vou atuar no Neobank dos caminhoneiros, uma coisa super nichada, o cara tem que acertar muito em termos de já tá
com um ponto de contato muito forte com um determinado público, já por um outro produto, para poder botar mais esse. Que é o Embedded Finance. Uma vez que ele criou ali um produto para os caminhoneiros, a gente fez um para farmácia, né? Que é isso, tá ajudando as pequenas farmácias. Tira as grandes redes, as pequenas farmácias. Sim. Que não tem fluxo de caixa, né? Ela vende aspirina de manhã para comprar o antibiótico à tarde. Geralmente é o farmacêutico, é o médico da cidade, né? Na cidadezinha. Então, assim, ela tá ajudando primeiro essas pequenas farmácias a comprar melhor, né? E aí começa a gerar, e uma hora ela vai começar E que tem um perímetro muito definido aqui, né, Renato? Porque assim, quando o cara jogava a tese de neobanks genéricos ali, o mercado endereçável dele ele jogava um negócio absurdo, né? Hoje em dia, quando você fala desse case, por exemplo, é um mercado endereçável bem definido aqui. Sim, tem ali. E tem um monte, é gigantesco. São 90 mil farmácias. São 80 mil as pequenas. 10 mil são as grandes redes, 80 mil. No Brasilzão inteiro. É uma tese super pulverizada, desafiadora. Sim. Mas você cria valor. Acho que o GMV é gigante. Metade do GMV são essas pequenas. Metade são as grandes redes. Acho que são 60 bi, uma coisa assim. Então tem bastante dinheiro para fazer. Tem outras. Um tiro muito mais certo do que o cara tentar jogar uma tese. É meio isso. Aí você ganha o cliente, você cria alguma coisa para ele, você ajuda ele, você entende ele, aí você consegue ajudar ele com os produtos financeiros. Boa. Outra tese que a gente não gosta é crédito mar aberto. Esquece. Isso é bem complexo. Crédito mar aberto, assim, quero montar uma startup de crédito. Para quem que você vai dar crédito? Para classe D. Nossa, não, você vai entrar boa sorte, cara. Até o pancão toma pau. É difícil. Como é que você que acabou de surgir, né? Então... E até os caras que estão nessa proposta que estão tomando umas pancadas. A gente vê alguns caras, por exemplo, até para pequenas e médias empresas, né? Soluções de neobanking para pequenas e médias e que estão enveredam um pouco para o crédito, que é um produto, cara, que acaba naturalmente você precisando, e aí bate um pouco a cabeça e vai ajustando, porque... a gente não gosta de crédito mar aberto. Tem que ter uma tese muito sólida para crédito depois. Assim, uma vez que você fez alguma coisa legal, aí crédito, você na segunda ou terceira derivada. Encaixa, aí é legal. Né? É verdade. Agora, assim, crédito para dar errado é muito fácil para explodir as coisas. Então, acho que talvez essa, né? O Banks e crédito mar aberto, crédito por crédito. E tem muita empresa que vem até a gente que é empresa de crédito, não é empresa de tecnologia. Sim, tem isso. E aí você tem que ter muita clareza do que eu sou vicia aqui, o negócio é para investir. A gente investe em IP de tecnologia, a gente não investe em crédito, não tem um FDIC, ainda não tem. E teve vários FDICs que meio que tombaram um pouco para tentar botar um componentezinho que para mim não é nenhuma questão de eu estou fazendo algo super disruptivo, assim, cara, você está simplesmente adaptando teu modelo de negócio, não dá para ser do jeito que é mais, assim, você tem que dar essa camada, mas isso não é suficiente para você se apresentar como um cara de tech, né? Então tem um pouco dessa visão um pouco divergente, né? Mas olhando aqui, Renato, para frente, perspectivas porque vocês também, na tese de vocês, não é só o Brasil, né? É Latam, né? O fundo 3, o que ele muda? Ele muda duas coisas, basicamente. Isso, nichar, Future Finance, né? Sim. Que são 3 grandes caixinhas, fintech pura, né? Pagamento, crédito, Embedded Finance, que a gente comentou, e blockchain. Então, são essas 3 grandes caixinhas e suas ramificações. A gente não falou muito de seguros, mas a gente gosta de... Por acaso, inclusive, os 3 livros, até faço Fintech pura, Embedded Finance Você vê, então... A gente também segue esse ciclo, mas é só porque bateu muito aqui. Então. A gente não inventa nada, cara. Assim, gente inteligente pensa meio parecido. O meu César falou, gente inteligente meio mais parecido. Ele falou, e os touros também. Tem isso. Mas então hoje o fundo 3 está nascendo para bater muito nesses caras, às vezes com um pouquinho, como você falou, com essa possibilidade mais fluida de investir em algo que talvez não se encaixe totalmente, mas que seja uma grande oportunidade, né? Mas o que você enxerga assim para a Latam, para perspectivas Brasil? Acho que é muito bem resolvido, né? Quando a gente fala do que está rolando aqui. Né? Então o fundo 3 está olhando Latam também. O fundo 2 começou sem nenhuma... não foi desenhado para investir Latam, mas a gente começou a receber muito flow da América Latina. A gente investiu Mas do cara querer abrir aqui, mas como que ele... Porque ele quer vir para o Brasil. Então, basicamente é isso. Ele começou na Colômbia, agora ele vai, acho que ele deve ir para o México antes de vir para o Brasil, e logo mais ele vem para o Brasil, porque é o grande mercado aqui. Sim. E meio que acho que os latinos, né, os perderam um pouco do medo de vir para o Brasil. Porque o Brasil ele sabe que é um bicho diferente. Sim. Todo mundo fala, puta, o Brasil é um bicho diferente. Inclusive eu falei com grandes neobanks da América Latina, falando, não vou para o Brasil, porque o Brasil é muito difícil. Muito diferente, muito difícil, já tem Nubank, não sei isso aqui, eu não vou para lá, vou fazer o resto. Mas assim, de fato, para vários empreendedores mexicanos, colombianos, argentinos, já vem há mais tempo,
essa barreira tem diminuído um pouco. E os brasileiros saindo também. Sim. Acho que todo mundo bateu muito, né? Apanhou demais no passado. Hoje está um pouco mais, não digo fácil, mas acho que os caminhos estão sendo mais construídos, as pontes, até os investidores que ajudam muito nessa parte de por onde que vai, como é que vai, para apresentar gente. Né? Tem muitos fundos, não só a gente, mas brasileiros que investem na América Latina. A Kazek já desde sempre, mas a Monax faz muito do México, a Canary. A gente começou a fazer. Então acho que Latam tem muita oportunidade, tem muito, principalmente em Web3, né, em cripto, tem muita gente muito boa, né? Entre colombianos, argentinos são muito bons tecnicamente, mexicanos também. Então a gente começou a olhar, então o próximo fundo vai investir. Claro que vai ser 70%, 80% Brasil ainda, mas vai ter uns 20% ali desses empreendedores que querem vir para o Brasil. Tem que vir para o Brasil, senão ficar no México. E exatamente isso. Ajudar. E é interessante, porque muitos desses caras, eles já, talvez até com a proposta para chegar nos VCs e falar, cara, minha tese é Latam. Um cara da Colômbia, por exemplo, fica difícil ele falar que vai construir uma tese só olhando para a Colômbia. Né? Geralmente esse cara está olhando para Colômbia, México, Chile, que é pequenininho, mas Brasil. E não é tão trivial vir para o Brasil, né? Você sabe bem. Né? E aí ele quer ter um VC do Brasil para poder ajudar. É isso. Aí a gente tem entrado nessas teses. Então, que é legal, que é bacana. E tem bastante coisa interessante. A única coisa que a gente toma cuidado, principalmente nesse mundo financeiro com o Latam, é que o Brasil é muito desenvolvido. O sistema financeiro brasileiro, o sistema de pagamentos brasileiro é muito avançado. Então, já é muito. Então, às vezes, uma coisa que é uma necessidade colombiana, mexicana, chega aqui e fala, cara, tem 10 caras fazendo isso já. Eu acho que esse é o banho de água fria que muitos desses caras devem tomar, né? Sim. E é engraçado, cara, que tem esse lance que eu acho que isso aí eu vejo direto quando eu viajo, eu vejo os caras com uma tese e falo assim, cara, isso no Brasil já está superado há muito tempo. É igual questão de maquininha de POS. Se você vê lá no México, tem a Clip, que é um player que na prática é a maquininha do que a PagSeguro fez há mais de 10 anos aqui. Então são teses que têm essa diferença. Mas por outro lado, eu acho muito interessante quando algumas coisas encaixam, mesmo a Clara, né? A Clara, inclusive, mudou a sede para o Brasil, né? Sim. Então você vê os caras que nascem ali em outros países da América Latina que falam, pô, não, mas eu vou... E talvez pensando com cabeça de fazer headquarter Brasil, até para poder beber da coisa mais inovativa aqui e poder espalhar isso na região, né? Porque quando você se força a estar no nível competitivo, no level competitivo mais alto, estando num ambiente onde regulatoriamente é mais resolvido, competitivamente também é mais forte, né? Você enxerga isso mais ou menos também? Sim. Tem. Tem empreendedores muito bons fora. E às vezes algumas necessidades, por exemplo, a Argentina, né, com a economia meio bagunçada, bem mais bagunçada que a nossa. Sim. Né, como é que você cria soluções para um ambiente muito mais instável que o Brasil? Às vezes você vê muito mais, né, calejado para algumas situações que aconteceram nesse país. Chega no Rio para o Brasil assim, porque é mais fácil. O que eu faço aqui, antifraude. Tem uns argentinos fazendo uma coisa de antifraudes muito legais. E o Brasil é o país da fraude. Né? E os caras estão ficando casca-grossa. E com cripto eles estão ficando casca-grossa também, por resolver um problema por questão conjuntural ali, que eles tiveram que desenvolver soluções robustas. Né? Pois mas é interessante ver onde os diferentes países da região se encontram para avançar, né, cara? Mas, Renato, a gente está chegando no final aqui do nosso papo, cara. O tempo voa aqui, como quando a gente faz nossas conversas aqui. E eu sempre peço esses minutos finais para você, talvez, eventualmente, deixar uma mensagem que você acha que seria interessante plantar na cabeça de quem está nos ouvindo, né, de acordo com esse tema, ou deixar uma consideração final que também seja, de alguma forma, um institucional teu aí, do que você quiser falar nesse sentido, né? Eu acho assim, o principal é empreendedores financeiros quererem construir soluções, venha falar com a gente. A gente está super aberto, assim, né? Se você está construindo, né? Ainda mais ainda se você usar blockchain, coisas legais, assim, coisas interessantes, não porque blockchain é legal. Por usar, né? A gente só vai fazer a pergunta, mas para que blockchain, cara? Faz sem. Vai complicar. Então é isso, vem falar com a gente está super animado com esse novo ciclo que começa. Para a gente é o começo de ciclo. Os preços foram refatorados e tem muita gente boa. Então a gente está super empolgado com o mercado de tecnologia. Fale com a gente, manda coisa no site, procura no LinkedIn, ou manda renato@ipo.ventures, ipo.ventures. Manda e-mail que a gente está super feliz em falar. E um prazer, cara. Obrigado pelo convite. Pre-seed e seed, né? Seed para seed. A gente não tem investido mais muita coisa no PowerPoint. Tem que ter alguma coisa feita. Desenvolva um produtinho ali, primeiros clientes.
Antes disso, mais difícil. Ainda mais que esse mercado que foi refatorado e tem uma nova cara e que saiba o que quer, né? Então, assim, coisas muito aspiracionais ainda, muito na ideia, não sei como eu vou ganhar dinheiro, acho que, sabe, assim, tem que estar mais maduro, mais calejado, gasta bastante tempo aí pensando no que você quer fazer, vem pra gente falar com a gente preparado, porque, né, chegam empreendedores pra gente que, pô, cara, gasta mais um tempinho, mas vem falar com a gente. Ótimo disclaimer aí para colocar. E espero que você tenha gostado do papo, falando um pouco sobre essas perspectivas e dar essa visão geral, não só dos diferentes ciclos que a gente teve do mercado de inovação do Brasil, como poder trocar essa ideia aqui com o Renato. Não se esquece também de deixar aqui teu like, de compartilhar, fazer inscrição no canal e compartilhar esse vídeo para quem você entenda, ou que tem um projeto novo, ou que possa se beneficiar dessa conversa e dos insights que tiveram por aqui. Forte abraço e até a próxima.